que nós vamos começar a falar sobre bordados, tá? E bordados existem de várias formas, né? Então, nós vamos agregar essa arte tão linda, né, do bordado nas nossas peças de cartonagem. O bordado na cartonagem, ele serve para várias coisas. Para decorar a nossa peça, para agregar outro valor nela, para personalizar, para colocar o nome da pessoa. E existem variedades grandes de bordado, né? Existem vários tipos de bordado. Bordado manual, bordado à máquina, várias técnicas de bordado. E para gente que ama artesanato, né? Então, muitas de nós, assim, também faz bordados, ponto cruz, enfim, vários tipos de bordados. O bordado, como todo mundo sabe, ele tem um acabamento no final dele, né? Assim, no verso dele, no avesso dele, ele tem um acabamento. E esse acabamento, para você aplicar ele na cartonagem, tem que ser muito bem arrematado. Você não pode deixar pedaços de linha sobrando, porque quando você faz a colagem, vai aparecer, tá? Então, tem que ser retirado. E o que eu vejo muito é as pessoas fazerem os bordados em máquina, né, computadorizada, e para fazer esses bordados, a gente precisa usar uma entretela no avesso do bordado, tá? Esse material é uma entretela. Essa entretela, nós utilizamos ela no bastidor quando vamos fazer um bordado à máquina. Então, esse aqui é um bastidor de uma máquina, tá? Então, nós colocamos a entretela aqui e o tecido que vai ser bordado. E para que usa essa entretela? O tecido, ele, quando é muito fino, se você não usar, o bordado ele não fica bom, a agulha bate ali no tecido e vai fazendo buraco, vai aumentando o buraco dele, vai deixando o buraco grande, pelo fato do tecido ser muito fino. Quando um tecido é grosso, não há necessidade. E tem também a toalha, né, toalha de banho, toalha felpuda, que você vai bordar, então precisa colocar um plástico em cima dela para o bordado ficar bonito. Aí já é outra história, porque é para quem vai bordar a máquina, tá? Mas é o que acontece. Eu fiz esse bordado aqui para vocês verem, tá? Ele é bordado à máquina. E aí, no final, tem a entretela. Esse tecido, ele é bem fininho, tá? Então, aqui eu coloquei 2 entretelas, eu tinha colocado uma, aí eu achei que tava muito fino, né? Porque o tecido é fino, e tava aumentando aqui onde dava as batidas da máquina, então, por essa razão, eu coloquei outra entretela. Se você não tem a máquina, você vai pedir para alguém fazer esse trabalho para você aplicar na peça, né? Aplicar na sua peça de cartonagem. Você vai pedir para a pessoa bordar e muitas vezes quem vai fazer esse trabalho para você vai entregar dessa forma, com a entretela grudada nele. Então, você precisa tirar isso daqui. Por quê? Se você aplicar esse tecido do jeito que ele está aqui na sua peça de cartonagem, vai ficar a marca, não vai ficar um trabalho bonito. Mesmo que você recorte ele rente, assim, recorte ele bem pertinho do desenho. A hora que você vê a peça colada, porque quando ela cola, ela estica muito bem, então ela fica certinha colada ali na peça. Então, você vai ver essa marca. E mesmo que seja um tecido grosso, você vai ver que ali embaixo tem alguma coisa, tá? O mesmo acontece com a linha. Se você faz o bordado, ó, sobrou esse pedaço de linha, eu deixei justamente para vocês verem, ó. Sobrou esse pedaço de linha, se eu não cortar e colar na minha peça, vai dar para ver essa linha passando aqui. Se você receber ele assim de quem vai bordar para você, você corta, pode cortar a linha assim bem rentinha, tá? E voltando a falar da entretela, existe de vários tipos. Essa que eu gosto de usar é uma entretela que rasga. Então, por que ela é boa? Porque a hora que eu terminei de fazer toda a limpeza, né, da minha peça, das linhas que ficou sobrando aqui, eu vou simplesmente cortar ela, assim, puxando, ela vai rasgar, respeitando aqui o contorno do desenho, tá vendo? Ó, então, ela saiu todinha, e aqui entre um desenho, entre uma parte do desenho e outra, a gente também precisa tirar
esse excesso aí para ficar o acabamento bem feitinho assim. Então, é assim que é feito um bordado em máquina computadorizada. Esses bordados que a gente vê, que o pessoal coloca iniciais de nome, coloca todos os tipos de bordados assim que vocês veem nesse estilo, é assim que é feito, tá? E a gente vai aplicar ele no papelão, para vocês verem como que faz isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui outros tipos de técnicas, né? Tá vendo? Esse bordado aqui é uma capa de caderneta de vacinação. Ele é um bordado, é um aplique. Ele também é feito na máquina, tá? Então, aqui, esse tecido que ele tem aqui por baixo, eu usei um feltro, tá? Mas se você não tem máquina de bordar, esse trabalho de aplique, você pode fazer ele à mão mesmo. Você recorta o desenho o desenho que você preferir, e aqui em volta você faz o acabamento de caseado, ponto caseado. Aqui você vê que tem a caixa, né? E aqui é o porta-caderneta de vacinação, que é um kit que eu faço, que coloca aqui dentro da caixinha. E aí coloca os documentos do bebê, tá? Esse daqui é uma caixa, ela já é bordada à mão. Esse trabalho aqui não é máquina, tá? Ele são umas clientes que eu tenho, elas bordam totalmente manual, e aí elas me entregam esse bordado para eu confeccionar a peça para elas, tá? Embaixo desse bordado tem espuma, tá? Você pode usar espuma, ou também pode usar manta acrílica, tá? Vai ficar fofinho do mesmo jeito, só que o resultado usando a manta acrílica é e a espuma é outra. Esse daqui é um kit higiene para bebê, ele também é bordado à máquina, tá? Então, você pode usar o desenho que você quer, não somente iniciais, tá? Você pode usar o desenho que você quer para poder bordar aqui na peça. Aqui, ó, já é uma outra peça, esse aqui é um porta-retrato, tá? Que também foi bordado à máquina e eu agreguei ele aqui, ó. Então, o bordado, outras técnicas que você agrega na cartonagem, vai agregar valor tanto à sua peça, né, feita de cartonagem, quanto ao bordado, né? Porque você pega um tecido bordado, ele é lindo bordado, mas você aplicando ele na cartonagem, dá outro valor para ele, né? Fica com outra cara. O trabalho, ele fica muito mais sofisticado, fica com uma outra qualidade, fica muito personalizado, né? Então, você pode fazer o desenho que você quiser. Esse daqui também é um álbum de fotos. Ele também é um bordado feito à mão, tá? Então, isso aqui, ó, não é pintura, é à mão isso aqui, tá? Então, dá para você agregar ele na cartonagem. Aqui também é um bordado à mão, ele é um ponto cruz, mas é um ponto cruz feito com uma linha muito fininha. E esse tecido, ele é um linho. Então, a pessoa que bordou em um linho. Então, ficou esse trabalho bem delicado. E aí, é uma capa de agenda, tá? Esse trabalho foi uma cliente que pediu para ela dar de presente para convidar os padrinhos de batizado da filha. E foi um desafio bem interessante esse daqui, porque ela falou que queria uma frase dentro da tampa. Eu falei assim, tranquilo, né, fazer uma frase assim. Mas ela não me disse o tamanho da frase. Então, olha aí, ó, gente, é um texto. Eu falei para ela que isso aqui quase era uma Bíblia, é muito grande esse texto, mas foi possível fazer. Deu trabalho, eu precisei mandar a pessoa que faz os pontos de bordado construir, porque no meu programa que eu uso, não dá para fazer um texto tão grande assim. Então, eu precisei mandar programar esse daí para fazer esse texto. Eu gostaria de uma letra diferente para ficar com uma qualidade melhor, mas com essa letra aí, com esse tanto de texto aí, não foi possível, mas a cliente ficou satisfeita. Isso é um porta-óculos, tá? Então, aqui também é bordado à máquina, uns pontinhos que parecem aqueles pontinhos rococó, né?
Então, é feito assim. E muita gente borda esse rococó na mão, né? As avós, as nossas mães, assim, elas bordam isso daí. Fica muito bonito você agregar. Uma ideia muito interessante para aplicar o bordado na cartonagem por exemplo, quando a gestante, né, tá lá esperando o bebê, muitas delas borda o kit ali, o protetor de berço, né, faz ponto cruz, faz qualquer outro tipo de bordado, alguma coisa. E depois o bebê cresce, esse trabalho todo, ele fica engavetado. Então, para isso não acontecer, o que pode ser feito? Usa esse bordado para fazer uma peça em cartonagem, então ele não vai ser perdido, né? Então, você pode fazer uma caixa para guardar as memórias ali, as coisinhas da criança, pode fazer várias coisas utilizando esse bordado, ele não vai ficar ali engavetado, né? Como acho que a maioria fica. Próxima também é uma caixa para caderneta de vacinação. Isso aqui também é uma aplicação feita na máquina, tá? E aqui é um tecido que foi feito um aplique, da mesma forma daquele primeiro que eu mostrei. E aqui coloquei o nome da criança, tá? Então, são bordados feito à máquina esse daqui, mas você sabe que pode fazer qualquer tipo de bordado, tá bem? E o bordado que não tem tanta preocupação é o ponto cruz. Por quê? O ponto cruz não tem tanto problema assim, Edi. Porque para quem sabe fazer o ponto cruz, sabe, né? Que o acabamento do ponto cruz não é no avesso dele, e sim no lado direito, né? Então, quando você faz o arremate do ponto cruz, quando você vai começar o primeiro pontinho no ponto cruz, o excesso de linha, né, a ponta da linha fica do lado de cima, onde se vê o desenho, né, então ele fica pro lado de cima. E a hora que você termina, ou quando vai trocar as cores de linha, esse arremate, ele é todo feito do lado direito do bordado. Então, isso quer dizer que o avesso dele vai ficar perfeito, ele não vai ter excesso de linha, não vai ter nó, não vai ter nada ali que vá fazer volume, tá bem? Então, aqui, ó, nós vamos começar a colar. Então, o que eu vou fazer com esse tecido? Você tanto pode fazer a colagem direto na sua caixa, né? Então, você tem a sua caixa ali pronta e você vai fazer a colagem do seu bordado na caixa. Como eu não tinha uma caixa pronta aqui, eu vou fazer essa colagem nesse papel, é um papelão cinza, tá? Ele tem 2 milímetros, 2 milímetros. E aí eu vou colar aqui. E aí, o que eu vou fazer com ele depois? Uma outra hora eu vou fazer uma caixa e fazer a colagem na tampa da caixa. Então, vamos lá. E quando você for fazer um bordado, aplicar ele na peça, centraliza muito bem. Esse aqui, eu não vou centralizar no meio, porque ele é um desenho de canto. Então, eu vou jogar ele mais para baixo aqui, ó. Eu tô usando a cola branca, tá? Por aqui para vocês verem. É a cola normal branca. Você vai carregar o rolinho na cola normal, como se você fosse aplicar qualquer tecido ali, tá? O rolinho, para você carregar ele na cola, você não pode vir com ele aqui direto em cima da cola, tá? Então, você tem que vir pela beiradinha e fazer com que ele rode, tá? Então, ele tem que rodar para lambuzar ele inteiro. E aí, você faz assim em tudo, tá? Para ele ficar com cola nele inteiro. E aí, você vem e aplica, tá? A hora de você aplicar ele, o desenho, então, ó, verifica se ele não tá ficando torto, tá? Então, ele tá certinho aqui. E aí, você colocou ele em cima do papel. Só que agora, você tem que se preocupar com o desenho, não com o resto, tá? Então, você se preocupa aqui. E aqui nos cantinhos, aqui onde tá o desenho, é onde você tem que apertar, tá? E aí, você pode usar a espátula, tá? Ó, aí eu já acertei tudo ele aqui e coloca bem o dedo, aperta bem, porque ele tem que entrar
nesses vãozinhos aqui, tá? Onde tem a florzinha, onde tem as dobrinhas da florzinha, tá? Então, tudo aqui, você tem que fazer ele entrar ali. O desenho tem que entrar. Aí você contorna com a espátula. A melhor coisa é o nosso dedo, tá? Porque o nosso dedo, ele é macio e ele vai moldar com o buraquinho ali, tá? Então, ó, você vai apertando e ele vai entrando. Aí, depois que você colou o desenho, aí você, então, se preocupa com o resto ali da peça, tá? E aí, ela já tá coladinha. Muitas pessoas usam essa ferramenta aqui, que é a dobradeira. E aí, com ela, coloca, vai fazendo assim, tá? Se você tiver, pode usar. Se você não tiver, não se preocupa, porque não vai fazer tanta diferença, tá? Se você tem uma caneta, uma ponta de uma caneta, por exemplo, pode ser ela. Como eu não tenho aqui, então eu vou usar essa pontinha aqui dessa caneta, mas ela vai ficar entrando ali. E aí você vem passando para entrar, mas toma cuidado para você não usar uma coisa que vai marcar, tá? Se marcar aqui, vai ficar feio. Então, você tem que fazer com cuidado isso aqui para ele entrar. Então, eu vou chegar bem perto da câmera para você ver, tá vendo? Ele fica bem coladinho, entradinho, direitinho em todos os pedaços do tecido. E se eu não tivesse tirado a entretela, conforme eu falei lá no começo, ia aparecer a marca aqui. Então, se você vê algum bordado por aí aplicado na cartonagem, que ele tem, você percebe que tem alguma coisa por baixo contornando o desenho, é a manta, é a entretela, tá? E se você não vai encomendar o seu bordado para uma pessoa que borda com máquina, então você fala para ela assim, olha, eu quero que você borde com entretela que rasga, tá? É assim mesmo que fala, não se preocupa que quem borda vai entender. Entretela que rasga, porque você faz isso e ela rasga. E aí o acabamento dele é aquele normal, que a gente eu vou passar ele aqui por dentro, tá? Porque eu vou deixar ele com acabamento para depois eu aplicar ele na caixa. Mas eu poderia estar fazendo isso direto na tampa da caixa também, tá? Quando tem esses cantinhos aqui, esses arredondados, você precisa dar um pique, tá? Porque senão ele não vai entrar. Então, lembra que sempre que tem esses arredondados, precisa dar o pique, tá? Você vai fazer o acabamento dele aqui. Alguma dúvida sobre isso? Perguntem aí. Aqui eu gosto de virar com o dedo, porque o dedo dá um contorno melhor, tá? Então, eu acho que fica mais bonitinho. E aí, virei aqui. Para fazer esse tipo de aplicação depois, onde o tecido ele sobrepõe aqui, você pode também cortar ele para não sobrepor tanto. Mas uma coisa que você pode fazer também, se ficar volumoso, é dar umas marteladinhas, tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante para você fazer quando fica volumoso, principalmente quando usa tecido grosso, tá? Então, isso pode acontecer. É muito bacana fazer bordado assim para casamento, lembrancinhas, né? Dá para personalizar bem. Mas tem muita gente que borda também e já tá cansado de fazer almofada, coisas assim, toalhas. Então a proposta era essa, ó. Já tá pronto a parte do acabamento da minha caixa, né, da minha tampinha. E aí depois eu posso pegar essa parte e colar direto na minha tampa, tá? Então é uma forma também de você
decorar a sua peça. Aí tem uma caixa aqui, que ela também é feita com bordado, né? E ela, aqui eu coloquei espuma. Não é manta acrílica, tá? É espuma. É uma caixa tipo a caixa livro. E aqui eu coloquei a espuma e o nome da pessoa, tá? Fica uma caixa muito personalizada. E esse bordado você pode fazer ele com outras técnicas de bordado também. Não precisa ser só assim, tá? Pode usar o ponto cruz e várias outras técnicas aí de bordado, tá bem? E agora que você já aprendeu como aplicar o bordado em uma peça de cartonagem, quais os cuidados que precisa ter para fazer esse trabalho, vou te mostrar como agora aplicar aquela parte que nós fizemos em uma caixa. Vou fazer uma caixa aqui e finalizar ela com esse acabamento do bordado. Acompanhe.